Quando uma peça atinge a maior intensidade possível do campo magnético, digamos que a peça está saturada. A peça está saturada, atingiu o ponto máximo. Até que profundidade o ensaio partícula magnética detecta irregularidades na peça, normalmente até 3 milímetros. Já foram identificadas situações que foi detectada em até 5 milímetros, mas o comum normalmente era em torno de 3 milímetros. Como é definido um campo magnético? Um campo magnético é um fenômeno que ocorre numa determinada região onde é aplicado uma força magnetizante e ali naquela região percorre linhas de fluxo magnético. O que é um campo de fuga? Um campo de fuga é uma nova formação de polos magnéticos na peça. Se você tem uma descontinuidade, ali ocorre uma formação de novos polos magnéticos e isso aí vai gerar um campo de fuga magnético. O que atrai a limalha de ferro? O que atrai a limalha de ferro é a formação de novos polos magnéticos formados numa determinada região. Se não tiver essa formação de polos magnéticos, as linhas de fluxo vão se direcionar de uma área, de uma seção para outra, e a limalha de ferro também vai ser carregada, vai ser movimentada e não vai ter atração. Então o que atrai é a formação de novos polos magnéticos. Quando o campo de fuga não chega à superfície, o que ocorre? Imagine que você tem uma peça e ali no interior da peça tem uma descontinuidade. A linha de fluxo magnético ela vai passar, quando ela encontra essa trinca aqui, ela faz isso aqui, ela dá um salto. Imagine que ela está na região interna da peça. A linha de fluxo está percorrendo ali, ó, em torno de 3 milímetros. Então o que acontece? Ao entrar nesse contato, ela dá um salto. Esse salto chega lá na superfície e faz com que as partículas magnéticas fiquem ali presas. Agora, se esse salto, que é o campo de fuga, não chegar até a superfície, o que ocorre? As partículas magnéticas não serão atraídas. Elas vão percorrer de uma área para outra e não vai ser detectada. Então, se a profundidade é muito maior, esse campo de fuga, que é o salto, não consegue chegar até a superfície. Então, se não consegue chegar até a superfície, as partículas magnéticas não percebem, não tem essa sensibilidade de perceber que tem algo ali. Ela vai passar batido e não vai ter aglomeração. Então, para detectar algo que está na subsuperfície, o campo de fuga tem que conseguir chegar até a superfície para poder atrair essas partículas magnéticas. O que Hooke observou? Esse foi o primeiro cara que observou o fenômeno das partículas magnéticas. Ele estava fazendo um experimento num torno imantado e ele percebeu que aquele torno tinha várias rachaduras, várias trincas. E as partículas, aquela limalha de ferro que ele estava utilizando, que nem era chamada partícula, era somente limalha de ferro, que estava ali posicionada ali, aqueles restinhos, aqueles resíduos no torno, ele percebeu que elas ficavam acumuladas exatamente onde tinha trinca. Aí foi aí que o cara começou a observar e fazer outros experimentos e foi detectado que a limalha de ferro ela sempre ficava acumulado ali onde tinha trinca. E a partir daí foi evoluindo, foram direcionando novos estudos e hoje nós temos este ensaio que nós conhecemos como partículas magnéticas. Para que é utilizado o ensaio por partículas magnéticas? Para detectar descontinuidades na superfície e na camada subsuperficial, ok? Em materiais ferromagnéticos. Explique o ensaio por partículas magnéticas.